possessão é aonde o inimigo pode chegar no seu mais alto grau de perturbação na vida de uma pessoa. Entendi. Olha que frase. Isso aí. Mas é preciso deixar bem claro, né? A igreja deixa muito claro isso no seu conhecimento, na sua experiência, Sim. que os casos de possessão são raríssimos. Raríssimos, é. Certeza. Por exemplo, a gente chega a atender aí durante a semana 30, 40 pessoas, 50 pessoas, e às vezes na semana não encontra ninguém. Encontra pessoas com obsessão, com vexação, pessoas vítimas de feitiço, de bruxaria, de magia negra, mas não encontra uma pessoa possessa. Aí às vezes a gente passa atendendo um mês inteiro, 100, 200 pessoas, examinando cartas, pedidos, né, que eu recebo muitos pedidos escritos, né, pedidos por meio de telefone, examinando, e aí depois que a gente atende, às vezes 100, 200 pessoas, vai encontrar uma no meio, e às vezes não encontra nenhuma. Olha. Passam-se meses sem aparecer ninguém. Né? Eu continuo acompanhando aqueles casos de possessão que eu tenho, que são demorados para serem curados. Né? É muito difícil a gente conseguir libertar uma pessoa com um único exorcismo. Mas casos novos, às vezes, passam tempo sem receber. Casos de possessão. Entendo. Agora, casos de obsessão, né, de vexação demoníaca, a gente recebe direto. Quase todos os dias a gente está recebendo gente. É o que a renovação chamava naquele tempo, né? Pessoa oprimida. É, oprimida. Né? Porque daí a gente não usa muito essa linguagem mais hoje, né? A gente prefere usar a linguagem da igreja, né? Porque oprimido é um termo muito genérico. Genérico, né? Todos os graus poderiam ser uma opressão maligna. Agora, quando a gente fala de obsessão, a gente sabe, né? A pessoa está sendo oprimida na área psíquica. Ela está tendo muito pesadelo, está ouvindo vozes, está vendo vultos, coisas que só ela vê, né? Ninguém mais vê, ninguém na casa vê. Isso que você está falando agora é obsessão. Uma obsessão. Vamos explicar para o pessoal, entendeu? Então, esses graus. Uma vexação é um ataque físico do demônio. Por exemplo, a pessoa aparece machucada, sem que ela mesma tenha se machucado. Toma quedas repentinas no lugar. Tem doenças físicas que os médicos não acham cura nenhuma. Né? Os médicos procuram, examinam, fazem exames, fazem testes e não dão nada à causa daquela doença, o tipo daquela doença, que doença é, não conseguem estabelecer com os parâmetros da medicina que doença é e por que está acontecendo aquela doença. Né? Então, por exemplo, esses casos que eu já falei, de feridas pelo corpo, né? De problemas estomacais, né? Se a gente for estabelecer uma lista aqui desse manual, a gente vai passar o tempo todo citando, né, pessoas que vomitam o tempo todo sem parar e não sabe por quê. Né? Essa semana mesmo passada eu atendi um caso de uma possessão, que graças a Deus a pessoa conseguiu ser libertada rápida, que a gente pegou no começo, esse caso. Que a mulher já estava 4 ou 5 dias sem conseguir comer nada e sem dormir. Então, um ataque físico muito forte. Toda vez que comia, vomitava. Comida mais ralazinha, um mingauzinho, um caldozinho, comia, vomitava. Então, experimentou a questão aí da vexação e da obsessão, porque tinha ataques psíquicos também que impedia dela dormir. E experimentou a possessão, porque dava crises diabólicas muito fortes quando estava dentro de casa com a família, que a família reunia para rezar um simples terço, que é uma oração poderosíssima. Ou então quando vinha para a igreja, para dentro da missa, dava ataques dentro da missa. Crises fortes, né? Antigamente a gente chamava de transe, mas agora a gente está evitando usar essa palavra, que é uma palavra muito do vocabulário pagão, a gente está usando a palavra crise. Crise diabólica, né? Que é o que os carismáticos chamam de manifestação. Manifestação diabólica. Né? Então, e a possessão é esse mais alto grau que acontece quando o demônio exerce um domínio despótico, um domínio agressor sobre o corpo da pessoa. Ela não tem controle sobre si mesma, não tem controle sobre os seus movimentos, não tem controle sobre a sua fala. Né? A possessão pode ser ainda classificada como 2 tipos. Tem aquelas mais leves, em que a pessoa vê tudo que ela está fazendo com o seu corpo, mas não tem domínio sobre o seu corpo. Ela consegue perceber o que está acontecendo. Ela vê o que está acontecendo. Né? Ela vê que ela está pegando, por exemplo, uma barata, um rato, para colocar dentro da boca e comer e morder, como a gente vê naquele exorcismo de Emily Rose. Né? Sim. Ela vê que ela está
cometendo um sacrilégio contra uma imagem, quebrando a imagem, atacando um crucifixo, cuspindo, xingando um sacerdote, ela vê, mas não tem domínio sobre ela. É uma forma até, como é que eu posso dizer, bastante torturadora que o demônio faz, de fazer com que a pessoa veja tudo o que ela está fazendo, mas não tenha domínio sobre o seu próprio corpo para dizer não àquilo. E existe aquelas possessões mais gravíssimas, que a pessoa perde totalmente o estado de consciência, que ela não consegue lembrar de nada do que aconteceu quando ela estava no estado de crise. Isso, acontece. Então, a gente acompanha esses casos, né? Agora a gente tem acompanhado lá no meu ministério uns 4 casos de possessão. Olha. Né? E aparecem direto casos de obsessão, ou seja, o ataque psíquico do demônio, da vexação, que é o ataque físico. Uhum. E a infestação é um pouco mais raro. Porque geralmente os casos de infestação que a gente enfrenta, que a gente acha que é infestação, primeiramente, quando a gente reza pela pessoa, a gente percebe que o problema não está de fato no lugar. Não está de fato no animal, está de fato na pessoa. Entendi. Entendeu? Porque a infestação ela está desvinculada da pessoa diretamente. Por exemplo, uma casa infestada, ela é infestada ali porque houve um culto pagão ali dentro, porque invocaram o demônio ali dentro, porque aquele lugar foi um local de violência, de assassinato. E a pessoa chega lá, a casa começa a acontecer os fenômenos de infestação. Uhum. Ela vai embora, troca de casa, o fenômeno não acompanha ela. Ficou lá. Ficou lá. Agora, a infestação, quando a infestação, né, nesse caso, é no objeto. Agora, quando começa a acontecer fenômenos dentro daquela casa, dentro daquele lugar, né, porque a pessoa procurou o mal, ali o problema é que ela não está no lugar. É a pessoa. Ela tem que mudar, ela tem que renunciar, ela tem que passar pelas orações. Não adianta o padre rezar lá se ela não procurar ter uma vida diferente de santidade.